Você já acordou algum dia e pensou, o que eu vou estudar? Por onde eu começo? Ou ainda, fez o planejamento certinho, pegou aqui a sua agenda, escreveu o planejamento para o dia seguinte. Você acordou, meu amigo e minha amiga, deu tudo errado, não aconteceu conforme você queria e ficou paralisado diante dos estudos? Uma rotina bem estruturada de estudos é como um mapa de viagem, onde essa rotina, esse mapa vai nos guiar através da nossa jornada do inglês, sabendo exatamente o que precisamos fazer no passo seguinte. Quando não temos esse mapa, nós podemos andar em círculo, muitas vezes vamos progredir, outras vezes vamos pensar em desistir e desistimos, outras tantas vezes vamos procrastinar. Quando nossa rotina de estudos ela é inconsistente ou mal planejada, enfrentamos uma série de desafios. Progresso lento, falta de motivação, sensação frustrante de estagnação, esse é um dos pontos que mais pega a gente. E outra, isso não só afeta a nossa confiança, mas também pode nos levar a questionar a nossa capacidade de aprender inglês. Quantas vezes você já se perguntou, será que realmente eu consigo aprender inglês? Será que eu tô velho para aprender inglês? Hoje eu vou falar de alguns erros que nós cometemos ao organizar a nossa rotina de estudos de inglês. A boa notícia é que com alguns ajustes e uma boa perspectiva, podemos transformar a nossa rotina de estudos num método poderoso de acordo com o nosso dia a dia, tornando o aprendizado de inglês mais confiante, mais agradável, mais eficiente e muito mais recompensador. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lucas e eu comecei a estudar aprender inglês em novembro de 2020 com 34 anos e decidi compartilhar essa minha rotina aqui no canal do YouTube. Antes do nosso primeiro erro que eu vou detalhar aqui, quero que você pare o vídeo agora e inscreva-se. Meu amigo e minha amiga, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, não custa nada. Clica no botão aqui embaixo e vamos seguir para os erros cometidos em relação a organizar uma rotina de estudos em inglês. Primeiro erro, falta de consistência. Um dos maiores obstáculos para a nossa fluência em inglês é a falta de consistência nos estudos. Muitos estudantes começam motivados, começam entusiasmados, mas logo se vêm lutando ali para manter uma rotina regular, uma rotina consistente. Poxa, ontem eu tava motivado, mas hoje a motivação tá zero, não tô afim de revisar o Anki, não tô afim de fazer listening, não tô afim de minerar palavras. No dia seguinte, a mesma coisa. No próximo dia também a mesma coisa. Aí, meu amigo, a rotina foi para o brejo. Este problema surge de expectativas irreais. Como colocar várias horas de estudos no seu planejamento, sendo que você só tem uma hora por dia. Outro ponto é a falta de um planejamento claro. Sem esse planejamento vai te levar a desorientação e também a procrastinação. A falta de consistência, pega essa, pode te levar a um ciclo vicioso de progresso lento e motivação decrescente. Eu já fiz um vídeo falando sobre motivação e disciplina, eu vou deixar no card aqui em cima e depois você assiste esse vídeo que vai complementar este aqui. Lembre-se, sem a prática regular de estudos, nós vamos esquecer palavras, vamos esquecer expressões, vamos esquecer os significados. Então, esse primeiro erro, a falta de constância, leva a todas essas situações que eu comentei até aqui. Mas como nós podemos aplicar de uma maneira positiva e assim parar com a falta de consistência? Primeiro ponto, definição de metas realistas. É muito importante você saber como é o seu dia a dia. Bom, de segunda-feira eu só tenho uma hora para estudar inglês. Então, você não vai colocar 2 horas, você não vai colocar 1h30, você não vai colocar 3 horas de estudos na sua segunda-feira. Você vai colocar apenas 1 hora. Você está definindo uma meta realista. Segundo ponto, criar um plano de estudos de acordo com a sua rotina. Nesse plano de estudos é importante sempre que possível colocar as 4 habilidades: ouvir, ler, escrever e falar. As 4 habilidades do inglês, sempre que possível, coloque ela nesse plano de estudos. Próximo tópico, estabelecer rotina. Diante disso, da definição de meta e do seu plano de estudos, você estabelecer uma rotina é fundamental. Algo que eu incorporei no meu dia a dia é, no meu horário de almoço lá do trabalho, eu coloquei ali 20, 30 minutos de listening por dia. Então, eu defini uma rotina para o meu horário de almoço. 20, 30 minutos eu faço listening, já cumpri ali metade do meu objetivo diário. Lembre-se, consistência não são grandes gestos ou muitas horas de estudos por dia. Consistência é sobre regularidade. A partir disso, a gente vai para o segundo erro: metas irrealistas. Muitos estudantes, ali no começo, devido ao entusiasmo, devido à motivação lá no alto, nós colocamos metas
metas lá na lua, metas que realmente não iremos conseguir cumprir porque estamos começando, devido à nossa rotina, devido à nossa situação. Então, esse erro de metas realistas faz com que a gente não desenvolva uma constância nos estudos. Estabelecer metas muito ambiciosas pode ser motivador no começo, mas no seu dia a dia você precisa ser um pouquinho mais detalhado diante disso. Então, como definir metas? Você pode utilizar a metodologia SMART, que é uma definição de metas que envolve 5 tópicos, que são eles. As metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Esses 5 pontos vão ajudar você a estabelecer a meta de acordo com a metodologia SMART. Exemplo prático. Vou ficar fluente em 12 meses. É uma meta? É um objetivo? É. Mas que tal detalhar ela de acordo com a metodologia SMART? Vou minerar 10 palavras por dia, vou revisar o meu Anki diariamente e no final do mês quero conseguir falar durante 5 minutos. Você traduziu uma meta irrealista, digamos assim, para uma meta realista. Então veja se você não está escrevendo no seu papel metas que são muito vagas, muito irrealistas. Destrincha ela, detalha ela um pouco mais. Outro ponto para definição de metas é você revisar as suas metas. A nossa vida de adulto muda constantemente. Horário de trabalho, horário de estudo, horário de levar o filho na escola, enfim. Várias e várias coisas podem acontecer ao longo da nossa vida. Então você revisar as suas metas são importantes. O progresso no aprendizado, na aquisição de um novo idioma, nem sempre é linear. E suas metas devem refletir o seu desenvolvimento contínuo. Então é crucial ajustar as suas expectativas com a sua realidade. Reconhecer e respeitar os seus próprios limites de tempo e energia não é um sinal de fraqueza. Porque o que acontece? Nós nos comparamos com outras pessoas. Às vezes você vai ver um vídeo no YouTube e a pessoa, o jovem lá, aprendeu inglês em 6 meses e já consegue falar tranquilamente. E você fala, eu aqui tô com há 1 ano e meio, 2 anos praticando e não consigo falar, não consigo entender. Então você está fazendo uma comparação errada. Isso não é saudável para a organização dos seus estudos. Isso não vai tornar suas metas mais alcançáveis, como também não vai tornar o seu processo de aprendizado mais fácil. Ficar se comparando injustamente não é saudável. Um próximo erro que a gente pode cometer é não adaptar a rotina ao nosso estilo de vida. Essa abordagem pode levar a conflitos constantes entre obrigações de estudos e outros aspectos da sua vida, resultando em estresse e culpa. Quem nunca se culpou, quem nunca ficou estressado porque falou, eu falei que eu ia estudar 2 horas, mas aconteceu um monte de coisa, hoje não consegui. E aí amanhã você não tem força para estudar, porque você fala, ontem já perdi 2 horas, agora já era, entendeu? Vou deixar quieto, vou deixar para lá. Quando a rotina de estudo se torna uma tensão, a probabilidade de procrastinação ou abandono dos estudos é significante. Então preste atenção em relação a isso. É muito importante você adaptar os seus estudos à sua rotina. A minha rotina é diferente da sua, é diferente do jovem que sabe falar 3 línguas com 19, 20, 21 anos de idade. Claro, nós podemos tirar proveitos de cada um dos ensinamentos, de cada uma das experiências, mas a rotina é somente você que sabe como é o seu dia a dia e você precisa adaptá-la de acordo com o seu dia. Uma rotina de estudos eficaz deve fluir com e não contra o ritmo natural da sua vida. Isso significa levar em conta o seu trabalho, a sua família, sua vida social, seus cuidados pessoais e tempo de lazer. Então, preste muita atenção nas mais diversas áreas da sua vida para fazer o seu planejamento. Estratégias de estudos para uma boa adaptação de estudos à sua rotina. Primeiro ponto e mais importante, autoavaliação. É você conhecer como é o seu dia a dia. Novamente, se você tem 1 hora para estudar, não coloque 3 horas ali no seu planejamento. Outro ponto também importantíssimo quanto é a flexibilidade. Vida de adulto muda constantemente e a flexibilidade precisa ser algo recorrente no seu dia a dia. Eu, por exemplo, na data da gravação desse vídeo, estou de férias, então a minha rotina de estudos é totalmente diferente quando eu voltar semana que vem para o meu trabalho, ou seja, flexibilidade. Lembre-se de que a sua rotina de estudos não é estática. À medida que sua vida muda, a sua rotina de estudos também muda. Faça ajustes regulares e não tenha medo de experimentar novos métodos, novas formas, novas rotinas. Não, vai para cima dia a dia. Lembre-se
lembre-se sempre da constância. Um outro erro comum na organização dos nossos estudos é ignorar a revisão periódica daquilo que aprendemos. Muitas vezes a gente está focado em aprender novos vocabulários, novas expressões, novas informações, e a gente só vai consumindo informação nova, consumindo conteúdo novo, novas videoaulas, novas informações, mas a gente acaba se esquecendo do que aprendemos. E para o processo de aquisição de uma segunda língua, depois de adulto, é importantíssimo a revisão do conteúdo. Seja o Anki, seja um caderno, seja uma leitura, seja o que for, mas procure algo que te agrade de acordo com a sua rotina para que você faça revisões. Seja diariamente no Anki, seja uma vez por semana, seja a cada 15 dias, mas você precisa revisar. Por quê? Quando nós não revisamos, nós esquecemos. Revisar é trazer a sua informação de curto prazo para a sua memória de longo prazo. Isso é importantíssimo. Então não ignore o processo de revisão. E como podemos incorporar a revisão no nosso dia a dia? Por exemplo, podemos definir um dia da semana para revisão. Você escolhe. Eu usei o método do Anki, então eu revisava diariamente o meu vocabulário, as minhas expressões. Não sei qual momento que você está dos seus estudos, mas eu sugiro fortemente para você que está começando, você que tem menos de 12 meses de estudos de inglês, você usar o sistema de repetição espaçada através do Anki. É um poderoso mecanismo para, novamente, jogar a sua informação de curto prazo para a sua informação de longo prazo. Você pode utilizar o método de revisão ativa, que é você mesmo colocando para fora aquilo que aprendeu, seja falando, seja escrevendo. Também é possível, por exemplo, você assistiu uma aula sobre o verbo to be. Você vai lá, assiste essa aula e tenta ali escrever aquilo que você entendeu. Daqui uma semana, tenta lembrar dessa aula, tenta escrever novamente ou mesmo falar. É uma forma de revisão ativa também. Então, reconheça a importância da revisão no seu processo de aquisição de uma segunda língua. Eu quero deixar aqui 2 recomendações de leitura sobre organização que me ajudou muito lá em 2015, quando eu li este livro, A Arte de Fazer Acontecer. Tem em inglês, mas só leia em inglês se você tiver confiança realmente em entender, porque é um livro bem denso. Então, sugiro você começar com esse, A Arte de Fazer Acontecer, e depois você passa para esse guia prático, que é um pouquinho mais detalhado. Não vá primeiro nesse. Entre nesse, primeiramente. Ele é grandinho, tem mais de 400 páginas, né? Uma leitura um pouquinho mais arrastada, mas leia para você entender os conceitos, depois você parta para esse. Meu amigo e minha amiga, é importantíssimo você internalizar o quanto uma organização, um planejamento de estudos é importante para a sua rotina de inglês. Lembre-se, defina metas realistas, adapte a rotina de estudos ao seu dia a dia, não negligencie as revisões. Lembre-se, pequenas mudanças, pequenos ajustes podem levar a melhorias significativas. Não subestime o poder de uma rotina bem ajustada na aceleração do seu progresso e no aumento da sua confiança em relação ao inglês. A jornada para a fluência no inglês ela é única para cada pessoa e está repleta de desafios e conquistas. Então, convido você a compartilhar as suas experiências e dicas nos comentários. Como você superou obstáculos na sua rotina? Qual ajuste fez a maior diferença? Ou o que você está enfrentando atualmente? Coloca nos comentários e vamos trocar experiências. Meu amigo, minha amiga, vou ficando por aqui. Um grande abraço, bons estudos e nos vemos em mais vídeos. Valeu!